Tudo bem com vocês? Então vamos agora de matemática B, hoje, tá? Na sexta-feira eu vou mandar a aulinha de matemática A para vocês, porque eu ainda não peguei a apostila. Então, como eu já estou antecipando essas gravações, eu vou fazer hoje a aula de B, C e D, que a gente está fechando a nossa apostila de número 2, certo? Então vamos dar continuidade aí, pega a aula 8, matemática B. A gente vai continuar falando de triângulo, certo? Então eu vou começar falando dos elementos de um triângulo. E vocês já sabem, esses elementos aqui são os, eu diria que são os elementos principais de um triângulo. Vértices, lados, ângulos internos e os ângulos externos. Teríamos aqui então os vértices A, B e C. Teríamos os lados AB, os lados AC e o lado BC. Teríamos os ângulos internos. Poderia chamar esse aqui de ângulo interno AI, Azão, ângulo interno AI, Bzão e o ângulo interno AI, Czão, tá? Então esses três ângulozinhos aqui, nós temos os ângulos internos do triângulo. E os ângulos externos, que seriam nada mais, nada menos que os ângulos formados pelos prolongamentos aqui. Aqui, pelo prolongamento dos lados, como eu estava falando. Quando eu prolongo os lados, nós temos a formação dos ângulos externos. Já falamos sobre isso, tá? Então aqui você tem o ângulo externo C, AE, AE, B e AE, C. Então são os três ângulos externos aí, belezinha? Ok, mas nessa aula, o foco agora não é mais essa parte aqui. A gente já falou dos ângulos internos, dos ângulos externos. Agora nós vamos falar de outras coisas. Nós vamos falar de servianas. O que vem a ser uma serviana? Bom, serviana é um segmento do triângulo, certo? No triângulo nós temos algumas servianas super importantes. Por exemplo, nós temos o que nós vamos chamar de altura, que é uma serviana. Nós temos a mediana, nós temos a mediatriz e nós temos a bissetriz. Então essas aí são todas servianas que têm um comportamento aí no triângulo e eu vou mostrar para vocês esses segmentos, qual a correlação que eles têm aí no triângulo. Então assim, ó, as servianas que nós vamos estudar serão essas aqui, ó, medianas, bissetrizes, mediatrizes e está faltando aqui alturas. Certo? Então são as quatro servianas aí mais importantes e de cada vértice, de cada lado ela vai partir uma serviana. Você vai ter uma serviana chegando em um lado ou saindo de um determinado vértice e elas vão se encontrar em algum determinado ponto. Esses pontos de encontro nós vamos chamar de pontos notáveis. Pontos notáveis do triângulo. Então nós teremos 4 pontos notáveis aí, certo? 4 pontos notáveis que serão os encontros dessas servianas aí. Ora, e para a gente memorizar, nós vamos lembrar da palavrinha bico, tá? Por que bico, Kiko? Ó, B, porque é o baricentro. O que é o baricentro? Então o baricentro vai ser o encontro dessas medianas aqui. Então, encontro das medianas. Encontro das medianas você vai chamar de baricentro, certo? E daí nós temos o incentro. Incentro. O que é o incentro, Guigão? Galera, o incentro nada mais é do que o encontro das bissetrizes. Então é o encontro. Aqui faltou um S, né? Encontro das bissetrizes. E nós temos também o circuncentro. O que é o circuncentro, Guigão? É o próximo, é o encontro das mediatrizes. Então anota lá, encontro das mediatrizes.
Coube ali, coube. E nós temos o último ponto notável que eu vou chamar de ortocentro, que vai ser o encontro das alturas. Então são os 4 pontos notáveis que nós vamos estudar aí. Encontro das alturas do triângulo. Belezinha? Tranquilaço? Então, vamos apagar o quadro e a gente vai falar de cada um desses pontos notáveis de todas essas serianas aí na sequência, beleza? Galera, agora vamos falar do tal do baricentro, nosso primeiro ponto notável da aulinha de hoje, tá? Que é o encontro das medianas, certo? Então, o que é uma mediana? Uma mediana é uma semiana, ou seja, um segmento que sai de um vértice e liga o ponto médio do lado contrário do triângulo, dividido aqui em 2 partes iguais. Olha só, então eu tenho a mediana AM, a mediana BN e a mediana CP aqui nesse nosso triângulo. Mas existem algumas relações legais que vale a pena a gente conhecer com relação à mediana. Por exemplo, você percebeu que aqui ó, formaram 6 triângulos, certo? E esses 6 triângulos eles têm a mesma área. Mas como é isso, Kiko? Se as alturas ali são diferentes? Vamos fazer uma demonstraçãozinha. Primeiro deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, para você perceber que uma mediana sempre vai dividir o triângulo em 2 áreas iguais. Como assim? Ó, deixa eu fazer um triângulo menor. Vamos pegar um triângulo qualquer aqui, ó, só para você entender isso. Então imagine que eu tenho um triângulo qualquer. E eu traço uma mediana aqui de cima, por exemplo, AM, ABC, por exemplo. Se a mediana divide a base em duas partes iguais, você vai concordar comigo que a altura aqui desse triângulo ela é a mesma. Lembre-se, eu ainda não falei da altura, mas a altura é a seviana, não deixa de ser uma seviana, que vai acontecer o seguinte, que vai ter uma projeção, ou seja, é a projeção que sai de A até o lado oposto e forma 90 graus. Então a altura desses 2 triângulos aqui, desse laranja e desse triângulo, desse outro triângulo aqui que eu vou fazer de vermelho, do triângulo ABM, esses 2 triângulos eles têm a mesma área. Por quê? Porque eles têm a mesma base. Lembra que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então eu poderia escrever área do triângulo BMA seria 1 meio vezes BM vezes H. Ora, área do triângulo ANC, base 1 meio vezes MC ou CM vezes H. Porém, como BM é igual a MC, essas 2 áreas aqui são iguais. Então, sempre uma mediana vai dividir aqui ó, as 2 áreas em 2 áreas iguais. Posso chamar aqui uma área X e aqui uma área X. Belezinha? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu vier aqui para a figurinha, aqui, perceba aqui o seguinte. Para a nossa figurinha, a gente vai colocar assim. Ó, eu vou pegar primeiro esses 2 triângulos. Eles têm uma altura aqui H, sei lá. Mas eu vou dividir aqui em 2 áreas iguais, que serão x. Então aqui vai ser x, aqui vai ser x. Aí se eu for para esse triângulo agora, aqui ó, AGC, nós vamos ter 2 triângulos de área Y, por exemplo. Vou colocar aqui vermelhinho. E se eu for para o triângulo AGB, esse outro triângulo, nós vamos ter aqui como podemos chamar de Z, porque eles têm a mesma altura aqui e a base é igual. A mesma ideia que eu joguei ali do lado. Beleza? Então, opa. Z e Z. Ok. Então, oxa, ficou meu borradão ali. Olha só então, meus queridos. Tá, e como é que eu posso comprovar que todas essas áreas aqui são iguais? Vamos ter um pouquinho de calma agora e vamos pensar aqui comigo. Se eu pensasse assim, ó, essa mediana do triângulo grande dividiu aqui um triângulo para cá e um triângulo para cá. Então você poderia escrever uma relação assim, ó, Z mais Z, 2Z, mais esse x aqui do preto, é igual a x
mais y, ou seja, mais 2y. Belezinha? Então, ó, eu peguei essa mediana e dividi o triângulo para a direita e para a esquerda. Y mais x é igual a z mais x. Primeira conclusão, corta x com x, já vou ter a ideia que 2z é igual a 2y. Corta aqui, vai ficar z igual a y. Opa! Então você já pode chamar esse cara aqui de z, se você quiser, ou esse de y, tanto faz. Então eu já vou trocar isso daqui. Então vou colocar isso aqui e vou chamar de y. Então aqui agora eu já sei que é y também. Y também. Tudo bem até aí, galera? Tranquilo? E agora a gente vai falar o seguinte. Vamos continuar. Agora eu vou pegar uma outra mediana. Agora eu vou inverter a mediana. Eu posso falar o seguinte, ó. Agora pegando o triângulo aqui de lado, essa mediana aqui, y mais y é igual a y mais x. Então nós vamos ter uma outra conclusão. Ó, então esse é o primeiro momento que eu peguei aqui a mediana AM, usando a mediana AM. Agora eu vou pegar a mediana... Olha, a canetinha tá aqui, tá? Agora eu vou pegar a mediana BN e a gente já vai ter o resto das conclusões. Utilizando a BN, deixa eu pegar a caneta preta agora, nós podemos dizer o seguinte, ó. Peguei essa mediana, então eu vou falar y mais y tem que ser igual a x mais y. X mais y. Ou seja, já vamos concluir o que aqui, ó. Um y dá para cortar com y, 2y é igual a 2x. Ou seja, y é igual a x. Está demonstrado que todas essas áreas aqui são iguais. Então aqui vai ter todas as mesmas áreas. Ó. Então agora eu posso chamar aqui de y e y. Embora as alturas são diferentes, todas as áreas desses 6 triângulos aí são iguais. Essa é a primeira relaçãozinha que a gente forma aqui com as medianas no triângulo. Beleza? E agora eu vou mostrar mais uma outra relação. Além de que todas essas 6 áreas aqui são iguais, existe uma relação que a gente pode dizer que o segmento BG ele é o dobro do segmento GN que é formado aqui. Então eu vou apagar o quadro e vamos remontar aí. Agora a gente vai demonstrar para vocês 3 relações que acontecem nas medianas e que são bem importantes. Por exemplo, vamos olhar para esse triângulo agora aqui, ó. Eu tenho a mediana BN. Essa mediana BN, ela foi dividida aqui pelo ponto G, pelo ponto de encontro aí das medianas. O que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, é que o segmento BG, ele é o dobro do segmento GN, ele é 2 vezes o segmento GN. Isso aqui acontece em todas essas medianas, o segmento maior é sempre o dobro do menor. Posso dizer também que o segmento AG, ele é o dobro do segmento GM. E também, consequentemente, está faltando aqui o segmento CG, ele é o dobro do segmento GP. Tá, mas da onde que saem essas coisas malucas aí? Ó, olha só, eu separei aqui esse triângulo, eu vou pegar um deles só para a gente ser mais objetivo e mais rápido possível também, de tal forma que eu peguei um pedaço, ó, aqui está o y, coloquei aqui, ó, y, e separei aqui em 2 triângulos que nós vamos escrever as áreas. Ora, eu vou escrever e já coloquei aqui a altura AH, para você perceber que a área do triângulo BG, ou seja, o triângulo BGA, ele vai ter a altura AH, e o triângulo AGN também tem a altura AH. Ou seja, a altura do triângulo roxo é igual à altura do triângulo vermelho relativo ao vértice A, certo? Relativo ao vértice A. Ok. Bom, como que é a área do triângulo vermelho? Eu sei que é y mais y, então eu posso escrever assim, ó, y mais y dá 2y. Essa é a área do vermelho. E ela pode ser calculada como? Fazendo base, a base dele vai ser aqui BG, nesse caso, BG vezes AH, tudo isso divididos por 2. Base vezes altura sobre 2. Belezinha? E se eu pegar o triângulo roxo, eu posso escrever assim, ó, y, que é a área do triângulo roxo, a gente já fez a comparação, vamos dizer que GN vezes AH divididos por 2. Belezinha? Então, o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou substituir esse y aqui
no lugar desse y aqui. E nós vamos ter a seguinte expressão. Olha só, 2 vezes, agora eu vou substituir o y. Gn vezes AH sobre 2 é igual a PG vezes AH, tudo isso dividido por 2. E olha quanta coisa agora a gente pode simplificar aí, meus queridos. AH com AH, eu posso cortar 2 com 2 e ficou lá, ó, BG igual a 2 vezes GN. Provando o que eu tinha acabado de escrever ali do lado. BG igual a 2 vezes o segmento GN. Então essa é a relação que eu posso provar. Eu poderia pegar o triângulo de baixo e trabalhar com a altura aqui, a gente poderia demonstrar também. Poderia fazer 3 faltações aí desses triângulos e a gente chegaria nessas outras 2 ideias aqui. Eu provei só a primeira, mas você pode provar essas outras aí também. Então são essas relações importantes que a gente tem aí com relação ao baricentro. Então vamos lembrar, baricentro e encontro das medianas. As medianas, quando elas se cruzam lá, elas formam 6 triângulos de mesma área. E também os segmentos formam uma razão aqui que é de 2 para 1, sempre de 2 para 1, 2 para 1. Beleza? O maior é o dobro do menor. Isso aí está provado e demonstrado. Vamos para o próximo ponto notável agora que a gente vai falar, que é do nosso incentro, que vai ser o encontro das bissetrizes. Vamos apagar aqui o quadro. Agora vamos falar do próximo ponto de encontro, que é o tal do incentro, meus queridos. O que vem a ser o incentro? O incentro nós temos que lembrar das bissetrizes. Então é o ponto de encontro das bissetrizes. Mas o que é uma bissetriz? Uma bissetriz, meus queridos, é uma seriana que vai dividir o ângulo, tá, em 2 partes iguais. Então imagine uma seriana aqui, ó. Eu vou até fazer ele pontilhadinho, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. E eu vou prolongar ela. Então ela dividiu aqui o ângulo em 2 partes iguais. Aqui no outro vértice, eu tenho o vértice A, vértice B, vértice C do triângulo. Aqui também, indo exatamente na metade, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. E elas vão se encontrar nesse pontinho aqui. Esse ponto, ele é o cara que nós vamos chamar de incentro, ou seja, centro da circunferência inscrita no triângulo. Tem mais uma bissetriz aqui? Tem sim, tá? Que se eu prolongar, ela vai chegar exatamente naquele pontinho lá. Ok? Então aqui a gente chama esse ponto notável de incentro. É o encontro das bissetrizes e também o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Beleza? O que nós podemos falar mais aí da bissetriz? Nós temos um teorema que nós vamos chamar de teorema da bissetriz interna. Então deixa eu escrever aqui e vamos desenvolver juntos. Teorema da bissetriz interna. Uma relação entre a bissetriz interna e a externa. Eu vou falar das duas para vocês. Vamos deduzir uma relaçãozinha aqui já e mostrar para vocês aí o que acontece na bissetriz aí. Então deixa eu fazer um outro desenho de um outro triângulo rapidinho para provar isso. Bom, eu vou demonstrar isso aqui por semelhança de triângulos. Não tem problema nenhum, ok? Então, uma bissetriz, eu vou pegar só de um vértice qualquer aqui, A, B, C. Então, imagine que eu traço uma bissetriz aqui, que é bissetriz. Então, esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa também. Belezinha? Alfa é alfa. Dividiu o vértice A em 2 ângulos iguais. E vamos dar nomezinhos aqui aos bois aqui, eu vou chamar, sei lá, aqui de B... B eu vou chamar aqui. Aqui eu vou chamar de Czinho, e aqui eu vou chamar de Nzinho e aqui de Nzinho. A relação que eu vou provar para vocês é o seguinte, eu vou falar para vocês assim, ó, eu posso escrever C sobre M é igual a B sobre M. Isso aqui é o teorema da bissetriz interna, mas como é que os caras chegaram nessa relação? Basicamente eles fizeram isso daqui, ó, meus queridos. Eles prolongaram, por exemplo, um triângulo, prolongaram a bissetriz mesmo aqui. De tal forma que eu conseguisse formar um triângulo aqui. E esse lado, vamos dar um nome aqui a esse ponto. Esses 2 pontos eu vou chamar de ponto P e ponto Q, por exemplo. Tá? De tal modo
que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, fosse igual a esse ângulo aqui, formasse um triângulo isósceles. Belezinha? Aliás, de tal modo que esse lado ficasse paralelo ao lado AB. E aí, com certeza, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, porque eles seriam alternos internos. Lembra quando você tem duas retas paralelas? Esses dois ângulos seriam alternos internos. Então, a ideia é prolongar essa bissetriz e formar um lado paralelo ao lado AB. Então, eu sei aqui, ó, que o lado CQ ele é paralelo ao AB. Isso eu estou afirmando. Eu posso prolongar assim de tal forma que formar um determinado ângulo que eles vão ficar paralelos. E a consequência disso é que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser um ângulo alfa também. Ah, e aí? Daí, olha que legal. Embora vocês ainda não viram semelhança de triângulos, mas eu posso afirmar para você que ó, eu tenho um ângulo alfa, um ângulo que eu vou chamar de beta aqui, e um ângulo beta. Eles são opostos pelo vértice, esses dois. Então, se está olhando esse triângulo ABP e olhando o triângulo CQP, esses dois triângulos eles são semelhantes. Esse triângulo aqui, ele é semelhante com esse cara aqui. E o que mais que eu posso falar aí nessa ideia da bissetriz aí? Gente, se esse triângulo aqui é isósceles, ó, aqui é alfa, então eu posso chamar esse segmento aqui de Bzinho também. É igual. Esses dois lados aqui têm que ser iguais, porque os dois ângulos são alfa, certo? Então eu tenho que aqui é B e aqui é B. Ok? E nós também temos uma outra coisa aí. Eu posso falar o seguinte. Quer ver? Podemos dizer também... Ah não, ok. Aqui já é suficiente para eu demonstrar. Olha só o que eu vou fazer. Vamos chamar esse ângulo aqui, que eu não dei nome, vou chamar ele de gama. E esse ângulo aqui que eu não tinha dado nome, eu vou chamar de gama também. Então eles são semelhantes. Na semelhança de triângulos acontece o seguinte, meus queridos. A gente vai escrever sempre a razão assim, ó. Quem está para os mesmos ângulos, entre os mesmos ângulos de um triângulo, está para o lado que está entre os mesmos ângulos do outro. Ou seja, ó, o cara que está entre alfa e gama aqui é o Czinho. Quem que está entre alfa e gama aqui? É o Bzinho. Beleza? Aí eu vou pegar, como eu comecei do lado desse de cá, eu vou falar o cara que está entre alfa e beta é o M. Ele tem que estar, aliás, entre gama e beta, que eu chamei de gama, é o M. Ele tem que estar para o cara que está entre gama e beta aqui, está para N. Então se a gente multiplicar cruzado aqui, ó, o M vem para cá e o B vem para lá. Eu vou dizer que C está para M, assim como o B está para M. Eu só troquei de posição. Então esse é o teorema da bissetriz interna, belezinha? Então você vai dizer lá no triângulo, ó, B está para M, assim como C está para M. Agora você pode esquecer esse triângulo aqui. Então essa é a relação. Então, dado um triângulo qualquer, se você tem uma bissetriz aqui, e esse lado é C, esse lado é B, aqui é M, você pode dizer B está para M, assim como C está para M. Essa é a ideia, esse é o teorema da bissetriz interna, belezinha? Vamos apagar, eu vou até citar para vocês o teorema da bissetriz externa, não é muito rapidinho aqui o teorema da bissetriz externa, já que eu citei, né, vocês vão ficar curiosos. Então imagine um triângulo ABC, e aí eu pego e prolongo um dos lados, prolonguei o lado AB, certo? E formei o ângulo externo. Peguei a bissetriz dele e prolonguei. De fato, a encontrar o prolongamento do lado BC. Prolongamos o lado BC até um determinado ponto que eu chamei de ponto D. Esse tracejado aqui é só segmentos formados por prolongamentos, beleza? Ok. A relação que a gente vai demonstrar é a seguinte. Eu vou dizer que o segmento AB, o lado AB, está para o lado BD, assim como AC está para CD. Essa é a minha ideia aqui para mostrar para vocês. Então imagine que eu pegasse aqui a partir do ponto C e fizesse uma paralela aqui, tá? Uma paralela, encontrando um determinado ponto, sei lá, vamos chamar esse ponto de ponto P, por exemplo aqui. Tracei uma paralela ao lado AB. Estou afirmando aqui, ó, CP é paralelo ao lado AB. Isso eu posso fazer. Eu consigo fazer um segmento de tal forma que ele forma esse ângulo aí. E aí nós podemos dizer o seguinte, qual é a consequência direta disso aqui? Se essas duas retas aqui são paralelas, vocês viram lá na aula de geometria que nós temos os ângulos alternos e internos.
esse ângulo alfa vai ser igual a esse ângulo alfa aqui, ó. Esses dois ângulos são alternos internos. E aí formou um triângulo aqui isósceles. A minha conclusão é que o CP vai ficar igual ao AC. Então eu vou dizer assim, ó, que o AC é igual ao CP. Essa é a ideia, tá bom? E aí a gente vai aplicar de novo a ideia de semelhança de triângulos. Eu vou pegar o triângulo, esse triângulozinho aqui, o triângulo CDP, e o triângulo grande ABD. Eles são semelhantes, porque veja, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui. Eles são correspondentes, as duas setas são paralelas. Então esses dois ângulos são iguais. Se eu chamasse aqui de beta, aqui seria beta. Então você tem um ângulo beta e você tem aqui um ângulo que você pode chamar de gama, que ele é comum ao triângulo CDP e ele é comum ao triângulo DBA. Então o triângulo grande com o vermelhinho ali, eles são semelhantes. Então eu vou escrever assim agora, ó. Eu vou falar, na semelhança eu posso dizer que o segmento AB, esse cara, está para o CP. Assim como o segmento grande, que é o BD, ele está para o segmento pequeno, que é o CD. Porém, nós sabemos que o CP ele é a mesma coisa que o AC. Então, eu vou trocar aqui, ó, CP por AC. Você vai escrever assim, AB está para AC, assim como BD está para CD. Se multiplicar cruzado, o BD vem para baixo, aqui você vai chegar na relaçãozinha que eu acabei de falar. Vem o BD para baixo e o AC vai lá para cima. AC está para CD. Esse é o teorema da bissetriz externa. Tá? Não sei se vai ter algum exercício aí no livro para que a gente aplique ela. Agora a gente vai fazer uma aplicação da bissetriz interna. Vamos fazer exercício ali de número 1 já na sequência. Vou apagar o quadro e montar o exercício, beleza? Galera, exercício de número 1 ali da página 30. Tá? Com vocês ali, bem simplesinho, uma aplicação direta do teorema da bissetriz interna. Nós vamos aplicar então aí. Olha só, o cara te deu um triângulo e traçou aqui a bissetriz, ou seja, esse ângulo igual a esse ângulo, aqui é alfa, te deu esse lado 8, aqui 12, e te deu o total aqui sendo 15. Esses são os dados da figura. E a pergunta é qual é o valor de x na figura? Bom, pelo teorema da bissetriz interna, você pode escrever assim, ó, 8 está para x, assim como 12 está para y. E você tem aqui também a outra informação, que x mais y é igual a 15. Agora acabou o exercício. Você pode isolar uma letra e substituir aqui e acabou o exercício. Ou ainda lembrar daquela aula de proporção, das regrinhas de proporção, quando eu tenho essa relação aqui, ó, 8 sobre x, 12 sobre y, quando são igualdades proporcionais, nós podemos também escrever assim, ó, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Pode sair de uma maneira mais rápida. A pergunta é o valor do x do exercício. Então eu vou pegar essa parte aqui e essa parte aqui. É o que me interessa. O exercício só quer saber o valor de x. Então eu vou dizer que isso daqui, 8 sobre x, é igual a 20 sobre 15. E agora a gente vai multiplicar cruzado e vamos ter a resposta. 15 vezes 8 é igual a 20 vezes x. Ora, 15 vezes 8 é 120. 120 igual a 20x, logo x é igual a 6. E acabamos o primeiro exercício. Belezinha? Vamos dar sequência, então aí está faltando dois pontos notáveis do triângulo, que é o círculo centro e ortocentro. Vamos falar rapidinho deles. E ainda temos a ideia de construção de triângulos ainda com relação aos lados. Então agora a gente vai falar dos outros dois, das duas outros pontos notáveis do triângulo, que é o círculo-centro e o ortocentro. Bom, primeiro vamos começar com o círculo-centro, né, que ele vem a ser o encontro das mediatrizes, belezinha? Bom, mas antes o que a gente já falou? A gente já falou do baricentro, que é o encontro das medianas. A gente já falou do incentro, que é o encontro das bissetrizes, certo? Todos esses aí, até o momento, a gente chamou eles de seviana. Por quê? Lembrando que seviana nada mais é do que um segmento, então tem começo e tem fim, que sai de um vértice do triângulo e chega ao lado oposto dele. Agora, uma mediatriz é um segmento de reta. Aliás, segmento de reta não, é uma reta. Quando eu falo de reta, então, eu tenho que pensar que uma reta ela não tem começo e não tem fim. Ela é uma reta que ela é perpendicular
ao lado de um polígono, na verdade, não é só no triângulo que nós temos uma mediatriz. Qualquer lado de um polígono regular, por exemplo, nós vamos ter uma mediatriz. E essa mediatriz nada mais é do que uma reta que não tem começo e não tem fim, obviamente, que seja perpendicular e passe pelo ponto médio. Ou seja, então aqui está um exemplo, eu fiz já uma figurinha. Nós temos aqui 3 mediatrizes, perceba que elas são retas, tá? São retas que tocam exatamente no ponto médio dos 3 lados das figuras. Aqui é o ponto médio e ponto médio. Ok? Dividindo sempre em partes iguais aqui os lados do triângulo. Belezinha? Então aqui não tem começo e não tem fim. Isso daqui não necessariamente vai chegar nesse vértice. Lembrando que para ser seviana tem que ser do vértice. Então nós temos, na verdade, no triângulo 3 sevianas. Quais são as sevianas do triângulo? Bissetriz, mediana e altura, que é o que a gente vai falar agora. Bom, só para terminar aqui a mediatriz, quando eu prolongo as 3 mediatrizes, isso vai coincidir no centro de uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Belezinha? Agora vamos aqui fechar o encontro das alturas. Kiko, o que é uma altura? Uma altura nada mais é do que uma seviana, ou seja, sai de um vértice, certo? E liga o lado oposto, formando 90 graus com o lado oposto do triângulo. Ou seja, e também não tem a necessidade de recair no ponto médio, certo? Não cai no ponto médio. Eu coloquei 2 tipos de triângulos aqui só para mostrar para vocês que esse ortocentro, que é esse ponto que eu vou chamar pela letra O, não necessariamente ela vai ficar dentro do triângulo. Depende do tipo de triângulo. Se você tiver um triângulo acotângulo, ok, ela fica dentro. Se você tiver um triângulo que seja obtuso, como é o exemplo desse caso aqui, ó, se eu pegar a altura relativa ao vértice C, você tem aqui de laranja. A altura relativa ao vértice B está aqui de azul. E a altura relativa ao vértice A está aqui de vermelho. Ao prolongar, nós vamos nos deparar que o ortocentro fica lá fora do triângulo. Belezinha? Então, e nós também temos o encontro das alturas no triângulo retângulo. Esse vai coincidir exatamente no vértice do ângulo reto. Ali que acaba coincidindo, tá? O ortocentro do triângulo. Belezinha? Bom, galera, agora a gente vai ver uma classificação de triângulos aí, que é o seguinte. Nós temos 2 classificações, uma quanto aos lados e uma quanto aos ângulos. Então, a primeira classificação dos triângulos quanto aos lados. Eu posso chamar o triângulo de isósceles se ele vier a ter 2 lados iguais. Por isso que eu coloquei um S que é 2 lados iguais e um diferente. Obviamente. Então, aqui tem um exemplo. 2 lados iguais e que a base é diferente no caso, tá bom? Obviamente, esses 2 ângulos da base, com certeza, eles são iguais. No triângulo isósceles isso acontece. Nós também temos outro triângulo se eles tiverem os 3 lados iguais, tá? Iguais, tá? Ele vai ser chamado de equilátero. E aí cabe lembrar também que todos os ângulos internos serão de 60 graus aí, tá bom? Então, 60 graus. Todos os ângulos também são iguais. E nós temos aí uma outra classificação, que é o triângulo escaleno, que tem todos os lados diferentes e também todos os ângulos diferentes. Belezinha? Agora eu vou passar para vocês a classificação quanto aos ângulos, ok? Agora a classificação do triângulo, galera, quanto aos ângulos, beleza? Então nós vamos ter 3 classificações aí também. O triângulo ele pode ser acutângulo. Quando que ele vai ser chamado de acutângulo? Quando os seus 3 ângulos eles forem tiverem medida inferior a 90 graus, ou seja, os 3 ângulos forem agudos, beleza? E tem uma maneira de você demonstrar isso, você vai pegar a maior medida, caso você tenha conhecimento das medidas, para você classificar eles. Pega a maior, no caso eu vou considerar a A maior aqui. Se A ao quadrado for menor do que B ao quadrado mais C ao quadrado, ó, essa medida ao quadrado for menor que B quadrado mais C quadrado, você já pode dizer que o teu triângulo ele é acutângulo. Então, às vezes, ele pode dar a medida dos lados e pedir para você classificar se ele é um acutângulo, se ele é um retângulo ou um obtusângulo. Retângulo já é conhecido de vocês aí, muito famoso, quando nós temos um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e é válido a relação do teorema de Pitágoras. Então, a medida maior tem que ser igual ao quadrado dos catetos, aqui, ao quadrado da soma dos... ao quadrado do maior igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras, belezinha? E aí, ou seja, se tem um ângulo reto, ele é retângulo.
E obtusângulo, tem que ter um ângulo obtuso, né, Kiko? Sim, tem que ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso mesmo? É um ângulo que ele tem uma medida superior a 90 graus. Então aqui eu tenho o triângulo obtuso. E aí, qual que é a relação? Como é que eu consigo ver se eu tiver o conhecimento dos lados? Se a medida maior for maior, a medida maior ao quadrado for maior que b quadrado mais c quadrado, você classifica o triângulo aí como obtuso. Então essa é uma maneira fácil de você classificar. Beleza? Só falta mais uma coisinha de teoria, mas já dá para a gente fazer um exercício para não ficar tão chato. Vamos pegar um exercício ali que diz para nós, como exemplo, o exercício número 2, para a gente classificar quanto aos ângulos um triângulo cujos lados medem 5, 6 e 8. Já vamos lembrando aqui, ó. Então imagine que se tivesse um triângulo de medida 5, 6 e 8, e ele quer que você classifique 5, 6 e 8, questãozinha de número 2 aí. Isso está ali na página 31. Beleza. Então imagine um lado A, B e C, triângulo A, B e C com lados medindo 5, 6 e 8. Você pode falar que o A é 5, o B é 6 e o C é 8. Fui nessa ordem. Quando eu classifiquei para vocês aqui, galera, eu sempre falei com relação ao maior lado ao quadrado. Então o que é o maior lado ao quadrado? É o C ao quadrado. Então C ao quadrado eu vou comparar com o A ao quadrado mais o B ao quadrado nesse caso. Então eu vou escrever 8 ao quadrado, 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso vai me dar 64, 25 mais 36. 64, 25 mais 36 vai me dar 51. Olha só, 64 é maior, igual ou menor? É maior. Então esse cara aqui acabou ficando maior. Se ficou maior, o que acontece? Entra nessa classificação aqui. Então esse triângulo você pode dizer que ele é obtuso. Tranquilaço? Então fizemos mais um exercício aí. E agora a gente vai falar da ideia de construção de triângulo. Quando é que é possível construir um triângulo ou não para a gente fechar a aula. E daí falta 2 exercícios ainda, beleza? Agora vamos fechar a nossa aula com o último tópico teórico, tá? E fazer mais 2 exercícios aí. Então, olha só, construção de triângulos. Galera, para eu saber se eu posso construir um triângulo, eu tenho que ter nós temos uma desigualdade que satisfaz essas relações que a gente consegue verificar se é possível ou não. Lógico que lá, através da geometria, eu consigo pegar o compasso e colocar a ponta seca aqui nos dois lados e traçar a intersecção e eu consigo medir aqui quais são os possíveis valores, né? Bom, agora é o seguinte, aqui, como eu não estou com geometria descritiva nem desenho, aqui nós não estamos com desenho geométrico, nós temos uma desigualdade que nós temos que saber se satisfaz quais os possíveis valores que a gente consegue construir um triângulo, dados 2 conhecidos, por exemplo. Então, olha só, um lado do triângulo ele sempre tem que ser maior que o módulo da diferença dos outros dois e menor que a soma dos outros dois lados. E se você pegar o lado A, ele tem que satisfazer essa condição, tem que ser maior que a diferença e menor do que a soma dos outros dois. Se isso acontecer, vai ser possível. Aqui, ó, o outro lado também, maior do que o módulo da diferença e menor do que a soma, sempre em módulo, belezinha? Então já dá para pegar o primeiro exercício, olha só como é que a gente vai analisar essa ideia aí e aplicar isso. Sabe-se que dois lados de um triângulo medem 5 e 8. Então eu chamei o lado A de 5 e o lado B de 8. E o comprimento do terceiro lado é um número inteiro, então pertence ao conjunto dos inteiros. Satisfazendo essas condições, o cara quer saber qual é o maior número de triângulos que podem ser construídos. Olha só o que eu acabei de colocar para vocês. Vamos pegar essa desigualdade aqui, ó. O C ele tem que ser menor que o módulo da soma de 5 mais 8 e maior que o módulo da diferença. 5 menos 8 ou 8 menos 5, tanto faz. Tá? Ou seja, C tem que ser maior do que 3 e menor do que 13. Agora vamos pensar no intervalo. Quantos números existem no intervalo que vai de 3 até 13? Perceba que não está pintado aqui embaixo, então eu não posso incluir o 3 e não posso incluir o 13 nessa minha desigualdade. Então você tem que contar quantos números tem aqui. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Quantos números dá aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você consegue construir 9 triângulos aí.
O terceiro lado ele pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Todos esses valores aí a gente consegue construir um triângulo quando as medidas dos outros dois é dado por 5 e 8. Beleza? E é para a gente fechar o nosso exercício, vamos fazer o exercício de número 4 para a gente fechar a nossa aulinha aí. Beleza? Galera, agora o último exercício dessa nossa aula de hoje, então é o seguinte. Olha só o que ele propôs para nós. Ele fala assim, ó. A soma das medidas dos ângulos A mais B mais C mais D mais F mais G mais H mais I mais J da figura a seguir. Olha a figura que ele nos deu aí. Você tem aqui vários triângulos, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos e um pentágono aqui, que ele não é regular, ou seja, os lados não são iguais. Na figura dá para ver isso. E ele não disse, quando a figura é regular, mesmo que a figura esteja diferente, se ele falar que é regular, nós temos que acreditar que é. Bom, mas aqui ela não é regular, como que eu posso fazer esse tipo de exercício, tá? Bom, a gente tem que lembrar daquela ideia, primeira sugestão, quando você tem um triângulo, se eu prolongo o lado, eu ensinei para vocês assim, ó, se eu tenho o ângulo A e o ângulo B, o ângulo externo é a soma dos dois. Esse daqui é a soma desses dois aqui. Então eu vou utilizar essa ideia inicial para a gente ver algumas coisinhas aqui, ó. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, B mais C, aqui vai ser B mais C, vai ser um ângulo externo desse pentágono. Prolonguei esse lado, nós temos ali então, tá? Então aqui é B mais C. Se você pegar agora esse ângulo aqui, ó, também é um ângulo externo, formado pelo prolongamento desse lado. Então você pode falar que aqui é A mais J, e aí a gente vai seguir a ideia. Prolongando aqui nós temos aqui um outro externo, que eu vou chamar de I mais H. Aqui mesma coisa. Opa, é pretinho. E nós vamos chamar esse cara aqui de G mais F. E nós temos aqui também o outro externo. Olha só, todos os ângulos externos aqui sendo somados D mais E. E o melhor de tudo agora, a aula passada, se você voltar uma aula, eu demonstrei isso, que a soma dos ângulos externos de qualquer figura, de qualquer polígono, vai lá naquela aula de polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus, seja ele regular ou não, tá? Isso aí foi demonstrado para vocês. Então, mas quem que são os ângulos externos aqui? Exatamente o que ele está pedindo para você. Então, a soma dos ângulos externos é o A mais B, mais C mais D, mais E mais F, mais G, mais H, mais I, mais J. Então, todos esses ângulos aí, a somatória é 360 graus. Não tinha que fazer basicamente conta nenhuma. A tua ideia era enxergar que esses caras aqui são todos os externos da figura. E acabamos a aulinha de hoje. Maravilha! Então, só relembrando, na sexta-feira eu vou dar aula de funções. Começamos com a apostila 3 e termino a matemática E, aula 8 dessa apostila 2. Beleza? Show de bola? Então, tentem fazer os exercícios agora com vocês, meus queridos. Qualquer coisa já sabe, pergunta lá.